Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar todos vocês para assistirem a nossa live de hoje à noite, nessa terça-feira à noite. Eu estou aqui na cidade de Atlanta e muitos me acompanham pelo Brasil, em outras cidades também e em outros países. Hoje eu tenho o prazer de convidar uma médica ginecologista que vai vir aqui conversar com a gente sobre um assunto super especial, conversar conosco sobre a saúde da mulher. Olá, boa noite, doutora, tudo bem? Oi, boa noite a você, obrigada pelo convite, boa noite a todas que estão nos ouvindo, todas e todos. Todas e todos, isso mesmo. Eu que agradeço, tá? Ter aceitado o convite, a gente conversar sobre esse assunto, sobre a saúde da mulher. Obrigada, tá, doutora, por estar aqui comigo aqui nessa noite. Eu estou na cidade de Atlanta, a doutora está na cidade de Fortaleza, minha cidade natal. Beijo pro pessoal de Fortaleza. Como é que tá aí o clima? Aqui para variar, Tá calor? bem quentinho para variar. Pouca chuva, de vez em quando dá uma neblina, como a gente diz, mas é pouquinho, ainda muito quente. Ainda muito quente, né? Ainda. Doutora, então vamos lá. Vamos começar. Eu pensei o seguinte: vamos falar da importância da saúde da mulher. O que é importante a mulher se preocupar com a sua saúde? Com essa preocupação do físico, mental, emocional, mas o cuidado com o corpo também. Qual que é essa importância? Então vamos lá. Essa é um cuidado que a gente deve ter desde a infância, né? Desde os cuidados que vêm da mãe cuidando da filha mulher. Que isso aí a gente deve começar sempre com a parte da higiene, que fica muito a cargo da pediatra, da médica que assiste a criança até a sua fase de adolescência, que é quando ela transita para o ginecologista. Mas os cuidados de higiene, a vacinação, que faz parte do nosso cuidado ginecológico, porque existe uma vacina, que é a vacina contra o HPV, que durante esse mês de outubro, juntamente com a lembrança do câncer de mama, a gente também fala da lembrança do câncer de colo de útero, que nós temos uma vacina que previne, não diria que cura, não é curativa, mas ela ajuda na melhora da imunidade para diminuir a incidência de câncer de colo do útero por HPV, que a gente sabe que o câncer do colo do útero tem uma relação direta com o HPV. Então, todos esses cuidados na infância, cuidado com o banho, ensinar a criança a sua anatomia, como é uma região genital. Muito importante, né, doutora? Muito importante, como é que ela urina. Começar desde cedo, o que é uma vulva, o que é a vagina, o que é o ânus, a inter-relação entre os três, entre a uretra, entre a vagina e o ânus, para que não haja contaminação, a maneira de se limpar, o uso de um sabonete adequado, o uso de peças íntimas adequadas, explicar na adolescência como é que vai ser a menstruação, explicar os tabus que existem em torno da menstruação, para que a criança, quando transite para a fase de adolescência, ela não ache que vai ficar, como a gente dizia na minha época, doente, né? Não é doente. Ela vai ter uma transformação do seu corpo, vai criar mama. Era uma época em que eu acho que as pessoas, teve uma época, né, que as pessoas deixavam de fazer as coisas. É isso mesmo, é como se fosse uma doença, né? Deixavam de fazer as coisas, as atividades, participar, porque estavam naquele período, me lembro, né, o ciclo menstrual. Me lembro muito no colégio que, na hora da educação física, a gente levantava e dizia assim: tô doente, para não fazer educação física. Gente, não tem contraindicação. Alguns exercícios devem ser minimizados, mas não deixar de fazer atividade física ou qualquer outra atividade, porque você está menstruado. Então, se adentra nesse novo período, aí você começa também a falar do ciclo reprodutivo, a conhecer os métodos contraceptivos e a programar sua gravidez. Então, tudo isso é importante na saúde da mulher. Dentro dessa importância do aparelho genital, a gente também tem que falar do peso, da alimentação, do cuidado com o psique, porque a gente sabe que os nossos hormônios algumas vezes deixam a gente um pouco mais sensível. A gente tem que explicar isso para as mulheres, que no período menstrual a gente tem uma sensibilidade maior. E não obrigatoriamente a gente precisa usar medicação, mas a gente saber que a gente fica mais sensível e respeitar nossas limitações. E depois que a gente passa dessa fase reprodutiva, a gente vai entrar na outra fase, que é quando a gente deixa de menstruar e tem a última menstruação, que caracteriza a menopausa e a decadência do nosso estrogênio, mas não a nossa decadência, muito pelo contrário, é um período muito lindo da vida, é um período onde a gente tem a maturidade, onde a gente realmente sabe o que quer. Normalmente todas nós já decidimos se trabalhamos, se não trabalhamos, se cuidamos de casa, se não cuidamos de casa, se tivemos filhos ou não tivemos filhos, é onde a gente vai estar realmente ciente da nossa vida e empoderada dela. E também conhecendo melhor o corpo, né? Assim, tendo uma conexão maior com o corpo, né? Conhecendo o limite do seu corpo. Isso também é muito importante, vem muito com a maturidade, não é? E com certeza
certeza, essas programações que você e outros profissionais fazem ajudam muito a nós mulheres nos conhecermos, a nós mulheres irmos atrás de conhecimento, irmos atrás da internet para aprender, Verdade. para olhar um desenho de como é o nosso corpo, de como é o nosso funcionamento, porque às vezes quando você vai no profissional de saúde não dá tempo de abordar todos os assuntos. Então a gente precisa de segunda vias para a gente complementar nosso conhecimento. Então esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, isso dá espaço para Obrigada, doutora. curiosidade. E a Isso. curiosidade faz a gente ampliar nosso conhecimento. Verdade. Isso é muito bom. Bom, quais são, assim, as principais doenças, assim, que atingem a mulher? Cada fase tem o seu ciclo de doença, né? Vamos pegar lá na infância. Na infância, na Tá. maioria das vezes, é a higiene, que às vezes é um pouco prejudicada, porque às vezes a mãe não sabe fazer, não teve o aprendizado correto, ou a cuidadora que cuida da criança. Às vezes a própria criança, quando vai crescendo, começa a dizer não quero, não mexa, não limpe, eu mesmo sei limpar. Então, a principal Entendi. doença seria, não é nenhuma doença, né? É aprender a fazer a limpeza. As crianças também têm os corpos estranhos, né? Que às vezes as crianças costumam brincar com a região genital e às vezes colocar algum corpinho estranho dentro da vagina, isso pode acontecer. Certo. E algumas crianças têm o que a gente chama de coalescência dos pequenos lábios, podem juntar os pequenos lábiozinhos e a gente precisar fazer essa abertura. Existem os tumores também, infelizmente, dessa idade, que são próprios, graças a Deus não são muitos, mas São, existe. Na são fase casos muito raros, né? mais raros, é. Situação. Na fase da adolescência, não chamando de doença, mas a gente pode dizer que o que influencia mais, eu acho que é adolescente, é aprender a lidar com a TPM, com as alterações que Sim. acontecem no período pré-menstrual. As alterações de humor, a tristeza, a mama dolorida, às vezes a dor de cabeça, a cólica, que na cólica a gente deve estar sempre antenada para uma patologia que está muito na moda, A que é a cólica é um sinal, assim, é um sinal de que algo pode ser grave? Pronto, é isso que eu ia te dizer. A cólica, a gente deve estar alerta se for uma Tá. cólica, que a paciente precise, que a cliente precise ir na emergência, sempre tomar medicamento e cada vez medicações mais potentes. A gente deve lembrar de endometriose, que é uma doença que está aí muito na mídia, todo mundo tem falado, e que não Verdade. vamos botar na cabeça que isso não tem melhora, tem tratamento. A gente fica muito bem convivendo com endometriose, tem cirurgia, tem medicações, e as pacientes, quando bem conduzidas, elas ficam muito bem na vida e conseguem ter seus filhos porque às vezes existe um folclore muito grande em relação à endometriose e as pacientes ficam assustadas achando que nunca vão ter melhora. Elas não Uhum. vão ter cura, mas elas vão ter melhora. Existe uma outra patologia que também dá nessa fase de adulto jovem, que é a síndrome metabólica, que muitos conhecem como ovário micropolicístico, que a paciente tem um Sim. ciclo longo, pode Uhum. ter espinha, pode ter pelinho, e tem aumento da glicose, pode ter dificuldade de engravidar, mas também tem tratamento e quando bem conduzida, a paciente, se for o desejo dela, terá seus filhos e terá sua prole normal. Uhum. Então, tem os tumores também dessa fase, que cada um tem sua. Cada Entendi. idade tem seu tipo de tumor. Nessa fase é muito comum de um de mama chamado fibradenoma, que é um tumor benigno de mama, que normalmente quando você faz, aliás, né, você fazendo a cirurgia, você fica normal, fica boa e não tem mais nenhum problema, tá? E na fase da menopausa, que eu não chamo de doença, né? A gente vai ter aqueles efeitos da ausência do estrógeno, uma vagina Sim, mais ressecada, as nossas verdade. mucosas mais ressecadas, olho, boca, a pele também fica um pouco mais ressecada. Podemos ter alteração de humor e que hoje a gente tem a reposição hormonal que a maioria de nós pode fazer. Existe um grupo pequeno da população que realmente não vai poder fazer a ingestão da reposição hormonal, mas existem outras condutas paralelas que ela pode fazer e ela terá uma qualidade de vida maravilhosa e seguirá feliz. Sabe o que eu estou achando interessante? É que o seguinte, na sua explicação dessas patologias, todas elas, se elas forem acompanhadas, se elas tiverem um cuidado, não vai ser uma coisa tão séria como pensavam muito na minha época. Porque eu lembro que eu tinha colegas de escola que, quando sentiam cólica, tinham que ir para casa, não iam para a escola, porque tinham cólicas menstruais. Era uma coisa assim muito séria. Então, hoje em dia, com essa informação e com a ida ao ginecologista com frequência e tendo um profissional que acompanhe, talvez isso não seja tão sério como era numa outra época. É É, assim? a seriedade, ela existe. O que nós temos hoje é que existe uma cultura da mulher procurar o ginecologista com mais frequência. Certo.
Naquela época, a gente deixava ir o ginecologista quando a gente precisava tomar anticoncepcional. Era quase mais ou menos isso aí. Dessa A forma. gente não ia. Hoje em dia, não. As meninas já começam a ser encaminhadas a partir do consultório do pediatra, elas já vão para o ginecologista na sua primeira consulta em torno de 12, 13 anos. Então, a gente consegue lidar melhor com essas alterações que vão acontecendo a cada idade e conduzindo de uma forma que a gente garanta o que é mais importante na vida, que é a gente ter qualidade de vida. A gente pode até ter uma patologia, ter uma alteração, mas quando Entendi. ela é bem conduzida, bem tratada, a gente vai conseguir viver bem mesmo com ela. Exatamente. Claro que existirão doenças mais graves, existirão o câncer, onde o tratamento ele é mais É mais dolorido, mais dolorido, mais doloroso, longo. mais longo, mas que a gente vê que a maioria está curada. A maioria fica curada. O importante é que exista um diagnóstico precoce e uma conduta efetiva. O médico conduza efetivamente a doença para que aquela paciente tenha o mais rápido possível ou a sua melhora ou a sua cura. Maravilha. Muito bem explicado. Doutora, o exame ginecológico, assim, ele é feito de que forma? Assim, existe um acompanhamento ou é um exame que pode fazer periodicamente, assim, anualmente? Existe uma prevenção, assim, de data, quando que a mulher deve começar a fazer esse exame ginecológico? É anual? Como é que funciona hoje? Para nós aqui no Brasil é um pouquinho diferente de vocês para aí, porque a rotina é normatizada aqui pelo Ministério da Saúde. E mesmo pelo Ministério da Saúde, a gente tem uma conduta no Sistema Único, no SUS, no Sistema Único de De Saúde, e saúde. também nas nossas clínicas privadas, né? Eu sou Certo. uma médica que trabalho mais no. Eu tenho um trabalho no Sistema Único e tenho a maioria do meu desempenho é na saúde privada. Certo. Então, na saúde privada, na fase adulta, eu vou falar agora da fase adulta, as Certo. mulheres a gente pede que vá todo ano, para que a gente veja Anual. anualmente, Certo. examine a mama, converse, vê como é que está o desempenho de vida dela, vê o peso. Quando ela já, assim, acima de 40 anos, a gente costuma ajudar o clínico geral, o generalista, ou o médico da família, ou o geriatra, a observar glicose, colesterol, tireoide, fazer uma parceria com esses outros colegas para que Certo. a gente, junto, conduza de uma forma mais harmônica a saúde daquela Perfeito. mulher na fase Isso adulta. mesmo. A citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, a gente pode colher até de 2 em 2 anos, se a paciente não tiver risco. O que, é que a gente não chama de tiver risco? Se ela não tiver tido nenhuma lesão de colo anterior em nenhum exame, se ela não tiver HPV de alto risco positivo, se ela não tiver no exame, quando você bota aquela luzinha que bota o espectro, que vai olhar dentro do colo, dentro da Vai vagina, o colo examinar, do fazer útero, o exame e ver mais. alguma alteração, procure colher. Então, minimamente de 2 em 2 anos é o ideal, tá? Mas nos consultórios aqui, normalmente a gente colhe anualmente. Faz o exame da mama, não obrigatoriamente fazendo ultrassom e mamografia, a não ser nas pacientes acima de 40 anos de idade, abaixo de 40 anos, a não ser que ela tenha alguma lesão que justifique ou um risco familiar muito elevado. Um Se não, histórico da família, da no caso. família. E um histórico elevado. Se for um histórico de uma pessoa só, a gente pode colocar como rotina normal de fazer uma vez por ano também, após os 40 anos. E após os 50, você começa a monitorar também a chegada, não é nem chegada, né? É a ausência da última menstruação. Isso. Aí a Aham. gente começa a ficar um pouco mais atento para que a gente não deixe de passar o período ideal para conversar com ela sobre o interesse dela de fazer uma reposição hormonal. Porque isso também tem. Aliás, tudo que você vai fazer com a sua cliente, você tem que acordar se ela quer, junto com a gente, topar aquele tratamento, aquela conduta médica. Certo. Porque você não pode, por, De por desejo informar. próprio. Tá, entendi. E o Você não pode, paciente, né? por A desejo paciente, próprio, querer impor ao certo. paciente um tratamento que às vezes nem é tão necessário. É uma melhora de vida, mas que para ela não se sente confortável de fazer. Nessa fase reprodutiva, é muito importante, na fase que ela ainda menstrua e que ovula, a gente conversar sobre os métodos contraceptivos. Algumas vezes Interessante. a paciente não toca no assunto e a gente, ou por correria, ou porque conversou outros assuntos, acaba esquecendo de tocar nesse assunto do contraceptivo. Mas é importante, até porque hoje em dia a gente tem muito método contraceptivo, hormonal e não hormonal, e que a paciente pode se afeiçoar a um deles e desejar trocar. Até aquele momento não desejou trocar porque não conhecia, mas quando ela toma conhecimento de um método que ela achou mais simpático, ela resolve colocar aquilo ali na sua rotina. E outro assunto também que é importante, que às vezes dá um trabalho danado para o ginecologista Aham. e que a gente às vezes
esquece de perguntar é sobre a sexualidade da mulher. A gente tem que Que é muito perguntar. importante também, né? É essencial, Principalmente gente, nessa é fase. essencial. Uma Isso. vida com a sexualidade, e sexualidade não quer dizer parceria. Você pode ter sexualidade você com você mesma, mas é importante a gente saber se aquela paciente que está ali com a gente, ela está satisfeita com o seu desempenho sexual, dela com ela mesma, dela com sua parceria. É muito importante a gente perguntar. É um tema que é um pouco mais trabalhoso, porque a gente vai trabalhar com o psique da pessoa, porque a gente sabe que a sexualidade ela não está envolvida só na fase hormonal, só em ter ou não hormônio, mas em Entendi. estar bem, trabalhar ou não trabalhar, estar bem no seu ambiente pessoal, estar bem no seu ambiente de vida profissional, estar bem no mundo, né, estar realizado. Isso tudo faz com que ela tenha um desempenho sexual interessante. Muito, muito bom. Então, às vezes, tem que ser colocado pelo médico, porque às vezes a pessoa também pode achar que não deve perguntar. Então, quando é estimulado esse tipo de perguntas, já dá para resolver muita coisa, né? Assim, às vezes até descobrir uma forma melhor de ajudar aquele paciente. É É importantíssimo. Na minha essencial. visão, é uma pergunta que não pode faltar Aham, no questionário médico. Outra coisa importante nessa fase que a pessoa menstrua, que é a fase assim que tem mais rebuliço e tem mais tá. alteração na mulher mesmo, são os ciclos menstruais, né? Se as mulheres menstruam todo mês, se a mulher menstrua pouco, se a mulher menstrua muito, até para que a gente veja, por exemplo, tem paciente que se incomoda porque menstrua pouco. Aí a gente tem que explicar a ela que às vezes é o estilo da menstruação. Tem paciente que se incomoda porque menstrua muito e incomoda ela aquilo ali ter que usar muito absorvente. Então a gente tem que dar qualidade de vida dela e tem que conduzir aquilo ali. Então é Entendi. importante a gente perguntar esses detalhes também. E é importante o cliente também falar. A gente tem que lembrar que quando, por exemplo, a Marjorie sai para se consultar com o médico ou a médica dela, ela tem que levar para aquele profissional as demandas que a estão incomodando, para que juntos a gente consiga resolver. É verdade. Eu aprendi uma coisa, assim, de quando ir ao médico, levar sempre, fazer uma anotação, assim, para não esquecer nada, porque eu sei que é um tempo tão rápido, né, assim, do profissional ter que compreender tudo aquilo que você espera, às vezes, um ano para ter uma consulta, e você também não pode chegar e jogar um monte de coisa, você tem que ouvir também, né, do profissional. Então, aí, se o médico me pergunta assim, você tem alguma dúvida? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Aí eu venho com aquela pergunta extra que eu guardei para aquela oportunidade. Isso também ajuda na hora de tirar as últimas Ajuda. Eu, dúvidas? eu acho super legal quando chega lá no consultório com a listinha. Eu acho ótimo. Seja a listinha no celular ou a listinha no Aham, papelzinho. Eu acho, eu isso, acho, eu acho que a pessoa é um tempo tão precioso das duas partes é verdade. que a pessoa sai da sua casa. Aliás, a pessoa ligou pro meu consultório, marcou consulta, achou meu nome não sei aonde, confiou na minha pessoa. Então chega ali, traz aquela listinha, eu tenho que valorizar aquela listinha. E as pacientes que são mais antigas, né? Porque eu já estou com um bom tempo de formada, então eu Aham, tenho muito paciente antiga. Eu digo, olha, quando eu começar a fazer as coisas diferentes do que eu fazia lá no começo, vocês me lembrem que eu estou errada e que eu preciso me corrigir e voltar até o mesmo cuidado, a mesma atenção que eu tinha desde o início da minha carreira. Porque senão eu vou estar perdendo o tempo da paciente e perdendo também o meu tempo, porque aquele momento ali também é um momento de troca, um momento que eu aprendo. de Porque informações. às vezes me traz uma demanda que eu nem sei o que é, e eu vou atrás de aprender. Maravilha, muito, muito bom. Eu assim, já tive muitos feedback do seu trabalho como ginecologista. Tá? Muita gente já Obrigada. falou para mim assim, ela é maravilhosa, sensacional, uma médica super compreensiva, super amiga, que você fica à vontade. Então, Não, eu acho. e quando eu não for, eu peço imensamente que me Aham. digam, porque a gente só se corrige se a gente souber onde está errando. Senão eu não vou saber. Eu vou achar que eu Senão sou péssima, não vai saber, né, onde é que onde é que eu que pisei na pode bola. melhorar. Isso. Doutora, qual o primeiro sinal assim de câncer do colo do útero, por exemplo? Qual o primeiro sinal? Dá para a gente ter uma informação assim Na, básica? na maioria das vezes, quando ele vai dar esse tal de primeiro sinal, ele já está bem avançado. Então, Isso. por isso é que é importante a gente manter uma citologia oncótica minimamente de 2 anos e fazer a vacinação do HPV. A vacinação do HPV, nós temos dois tipos de vacina do HPV, tá? A gente tem o HPV, que é a vacina quadrivalente, que ela vacina contra 4 tipos de vírus, que é a que é aplicada no Ministério da Saúde para os adolescentes, mulheres e adolescentes masculinos, tá? E Tá. temos a vacina do HPV, foi lançada no final do ano passado, que é a nona valente, que é uma vacina nova e que engloba 9 tipos de vírus e está sendo liberada para as mulheres de todas as idades, tá? Existe uma rotina até os 40 anos, mas
Existe off-label que você deve tomar enquanto você tem atividade sexual. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um estilo de vida um pouco diferente, né? Nós Sim. mulheres não ficamos casadas ad eterno. A gente, infelizmente, algumas vezes nos separamos, ou felizmente, né? Porque algumas vezes os casamentos não são É bons. verdade, né? Aí a gente tem que se separar mesmo. É, Aí a gente vai, volta a namorar e às vezes a gente tem outras parcerias, várias parcerias. Namora com um, namora com outro. E tem que usar camisinha, tá? é. E mesmo assim tomar a vacina do HPV, porque senão a gente volta a ter uma chance de ter câncer de colo do útero. Porque enquanto você tinha uma parceria fixa com a mesma pessoa, não é que você não tivesse a chance do colo do útero, Mas mas era uma talvez o chance mais risco fosse remota, menor. menor. Quando você tem várias parcerias, o seu risco é maior. Então, existe essa recomendação aqui no Brasil da gente tomar essa vacina do HPV nonavalente. Infelizmente, o Ministério da Saúde ainda não absorveu essa vacina nonavalente. Acredito que as entidades que trabalham com as vacinas aqui têm feito uma pressão bem interessante no Ministério, e a nossa ministra é uma defensora de vacinação, então eu acredito que uma hora a gente vai conseguir colocar essa vacina. Essa vacina, no caso, ela tem alguma vacina pelo SUS para atender o paciente do SUS? Tem a vacina quadrivalente, Tá, que é a que pega que é quatro a vírus, outra. que é Tá, feita para criança e adolescente. certo. Existem algumas prefeituras que, quando tem sobra de vacina, eles vacinam a população adulta, tá? Sobrou vacina. Aí eles chamam a população adulta para vacinar, que é uma coisa Para vacinar. maravilhosa. Coisa Muito, maravilhosa, muito bom. porque a gente Vamos prevê esperar que tenha essa outra, né? Que possa ser, ser é, difundida para ser mais gente. difundida, né? E De também repente, porque né? ela Alguma... pega uma maior quantidade de vírus. Então, Isso, é como eu digo toda a vida: vacina é vida, vacina é amor, vacina é cidadania. A gente não pode brigar com o negócio de vacina. é verdade. Não pode descartar, né? Aí o exame ginecológico, na hora que você faz, que você colhe o Papa Nicolau, no sistema privado, a gente colhe também um exame de pesquisa de HPV de alto risco. Naquele exame, a gente identifica se tem algum tipo de HPV de alto risco. Se tiver um HPV de alto risco positivo, aquela paciente já deve ser olhada com mais atenção, porque ela Entendi. tem um fator de risco. Eu comparo muito ao fumante. Se você fuma, o seu pulmão tem que ser olhado com mais carinho, porque Lógico. você tem um fator de risco para câncer de pulmão. Do mesmo jeito é o colo de útero. Aí você pode ter sangramento. Na hora daquele exame, você pode, que às vezes a gente olha com o microscópio. No microscópio, a gente pode identificar zonas brancas, vasos com atipia. Então, essas alterações que você encontra na hora do exame, elas podem ser valorizadas como lesões que a gente pode achar que aquela paciente tem um risco de câncer de colo. Mas o diagnóstico, ele é feito pela citologia ou por uma biópsia. Tá. Então, depois que percebe alguma coisa diferente, essa paciente, ela é encaminhada, então, para um outro. Deixa eu pegar o circuito do SUS, porque ele Tá, consegue ser mais tá didático. certo. Paciente Vamos lá. vai, paciente vai, faz sua citologia oncótica. Citologia oncótica deu alterado, deu uma atipia, ou um NIC1 ou um NIC2, que é o que vem lá escrito, tá? Que aí Tá. é uma Então, análise. É um termologia. termos médico, pronto, Certo, termo médico. entendi. Aí aquela paciente é encaminhada para o setor de colposcopia. A colposcopia é você fazer o exame ginecológico, em vez de olhar com os olhos, você vai olhar com o microscópio. Entendi. Na colposcopia, você identificou alguma lesão atípica, que aí tem vários nomes: tem mosaico, epitélio branco, vasos atípicos. Essas atipias serão biopsiadas. Essa biópsia vai dar o diagnóstico. Mas, algumas vezes, lá no início, na citologia, você já deu o diagnóstico de câncer. Os demais, aí você já passa direto para uma biópsia. Então, o diagnóstico Uhum. de rotina é citologia, colposcopia, se necessário, uma biópsia. Aí da Entendi. biópsia vai dizer o que faz depois. Tá. Aí segue depois o que tem que seguir para resolver. Exatamente, a depender do Certo, resultado da biópsia. entendi. Então, esse é uma forma assim, bastante eficiente, né? De prevenção, né? Assim, faz Não, e se já você, descobriu, já segue. se você pensar na facilidade que é fazer uma citologia oncótica, gente, não é para a gente mais ter câncer de colo do útero. Se você pensar que o nosso Sistema Único de Saúde dá vacinação para HPV, não, é para a gente ter um índice de câncer de colo do útero muito baixo. Muito baixo, né, em relação Exatamente, a porque nós estamos esse prevenidos tipo de tanto com exame, a que é o exame vacina fácil. e tanto com a vacina quanto também com a citologia. A gente tem que garantir a chegada da cliente aos consultórios e aos ambulatórios para que elas façam suas coletas de citologia oncótica. Entendi. Doutora, e no caso das mulheres com mais idade, né, entre 60 e 70 anos, como é que é feito esse acompanhamento ginecológico? Do câncer de colo do útero ou de Não, outra forma?
da saúde da mulher mesmo, assim, quais são os procedimentos? Exames de rotina, Vamos pegar lá. mesma coisa? A partir dos 50 anos, quando a gente Tá, já pode notar, porque você pode entrar no período de ausência de menstruação dos 45 aos 55 anos. Essa é a certo. faixa dita normal. Antes a gente considera precoce e depois dos 51, 55 anos, tardia. Então, a fase fisiológica seria dos 45 aos 55. Então, a partir dos 50 anos, que já se aproxima mais dos 50, você deve ficar mais atenta com aquela paciente exatamente para observar o período que ela vai entrar na ausência da menstruação, que é a última Certo. menstruação chamada Menopausa. menopausa. Então, você, vamos dizer que eu pego uma paciente mais robusta, onde o colesterol está alto, a glicose está alta, e que eu sei que com a chegada da idade, com a chegada da menopausa, ela vai ter uma tendência maior de subir esses valores. Então, eu preciso conversar com aquela cliente para que ela se prepare melhor para essa chegada, para que ela tenha uma menopausa mais tardia, ou mais sadia, desculpa, mais Tá, sadia. Isso eu devo fazer só aí? Não, gente, eu já devia vir fazendo o tempo inteiro para que ela chegue, cada ano que ela vá no meu consultório, ela vá melhor. Para que quando ela chegar na menopausa, ela chegue bem, bem legal e bem sadia, com corpo e mente tranquilos. entendi. Mas se eu tive a oportunidade de encontrar com ela naquele momento, a partir dali eu começo a conversar com ela. A menstruação começou a falhar, começou a ficar os ciclos irregulares, aí eu peço para ela uma coisa que eu sempre peço: vão ler, vão estudar, vão ouvir pessoas que entendam do assunto, vão ler na sociedade de entidade, para vocês verem o que é que eles estão conversando, o que é que estão falando, para não ficar só no que eu acho. Porque apesar Certo, de eu ler, eu estudar, eu levo muito um pouco do meu conhecimento pessoal também, das minhas lógico. vivências pessoais. Então eu preciso também que ela traga o que ela deseja para a vida dela. Porque tem mulher que não quer mais tomar nenhum remédio. Tem mulher que tem horror a câncer e fez essa ligação que tomar estrógeno vai dar câncer. Então eu preciso desmistificar. E para desmistificar, eu preciso que ela leia. Eu preciso que ela vá aprender, porque a minha opinião é 1 hora de consulta, ou meia hora. E o resto do dia, o resto do ano, ela vai ficar solta no meio do mundo, ouvindo conversa. Verdade. Ouvindo conversa da Ótima internet, ouvindo conversa das colocação. amigas. E às vezes até assistir uma palestra sobre o assunto, né, doutora? Não, Assistir uma palestra sobre o assunto, ler um livro sobre o assunto. E essas informações todas, elas ajudam bastante. quando você soma volume de informação, você consegue tirar uma conclusão. Tá aqui, é super importante eu estar conversando com você, mas mais importante ainda vai ser se a gente conseguir botar na cabeça de quem está aqui, de sair daqui e Lógico, amanhã isso pegar mesmo. outro conhecimento, ir Isso. atrás de outro canto, conversar, ouvir. Tem um Instagram que eu vou aproveitar para divulgar, porque você pode até depois olhar, que é da Sociedade Brasileira de Climatério, SOBRAC. Ai, que Então, lá interessante. Lá é o pessoal dos leitos universitários, os professores universitários, que levam as informações universitárias. E é lá que a gente capta nosso conhecimento para trazer para cá para conversar. E Então, uma é coisa muito importante. importante também, né? Assim, atualiza, né? Porque hoje em dia Muito. a gente vai atualizando à medida, né, que vão surgindo coisas novas, E, a e, a, gente vai e a aprendendo ciência é uma mais. coisa muito rápida. Muito Hoje em dia, ela é rápida, a muito ciência é rápida. muito rápida. Muito Isso rápida, ela mesmo. muda muito fácil. Então, nesse período de 50 anos, a gente começa a ficar mais atento. Então, quando a menstruação começar a ficar irregular, aí a gente já pode até pensar em fazer a reposição se ela começar a sentir aqueles calores, Aham. a vagina muito Hoje eu ressecada. encontrei com uma colega de trabalho, professora na escola que eu trabalho, ela passou por mim, eu falei, tá tudo bem? Ela falou, ai, Miss Meire, eu acho que eu tô naquela fase, muito calor, eu acho que E, eu é- tô na e- e quem, menopausa, muito quem tem, calor. e quem tem sabe o quanto é incomodativo, porque é um calor que vem de baixo para cima, de cima para baixo, junta com o suor pegajoso. Quem descreve, a pessoa que descreve, que já teve, Que já você sabe, teve. você sabe perfeitamente que aquilo ali fica é incomodativo. Você não consegue ficar bem naquele momento. Então, aí precisa a gente conversar com a cliente para ver se ela quer fazer uma reposição para ficar um pouco melhor. E se ela não quiser, existem outras medicações que a gente Que pode usar aliviam. para ajudá-la a deixar melhor, sem precisar ser o hormônio. Mas o importante é que a gente chegue a um acordo para que a gente viva melhor. Quando a menstruação realmente zera, o que é que a gente considera menopausa? A última menstruação depois de 1 ano sem menstruar. Então, eu menstruei hoje, dia 22, né? 22 de outubro. De E outubro. fui até o dia 22 de outubro de 2025, sem nada. A minha última menstruação foi agora, a minha Foi menopausa hoje. foi agora. Entendi. Daí para frente, eu sou uma mulher sem estrógeno que eu produzo. Eu posso ter estrógeno que eu vou tomar, mas não tenho estrógeno produzido por mim. Então, aí, esse período aí, a gente deve conversar e ver se ela realmente vai querer fazer uma reposição. Essas reposições hormonais hoje, a gente tem oral, tem a gel, tem Tem adesivo, várias formas, então. injetável não é liberado pelas sociedades aqui brasileiras. O tal do chip da beleza, esse agora foi proibido pela Anvisa, porque ele não Uhum. tem estudo científico que dê respaldo para o seu uso.
Então, o chip da beleza não é considerado uma reposição hormonal, nem é aprovado pela Anvisa, que é o nosso Tá. controle de medicação aqui. Mas o uso de estrogênio dérmico, de adesivo ou de via oral, a depender do caso de cada paciente, a gente pode fazer a opção de usar. Claro, continua tendo o acompanhamento, aí cada médico impõe sua rotina, mas minimamente você tem que ver essa cliente pelo menos uma vez por ano. Eu, particularmente, gosto de ver de 6 em 6 meses, porque eu acho que ela fica mais É mesmo, tranquila, acho que 6 em 6 meses dá ela um se tempo bom, né? sente De mais se acompanhar acolhida, isso, mais acolhida, mais isso mesmo. acolhida, e também porque as coisas são tão rápidas na vida da pessoa que às vezes se modifica. Em 6 meses tem uma modificação imensa. É o Verdade. emprego que ela ganhou, é o emprego que ela perdeu, que ela ficou mais estressada, e a gente junto consegue ajudar em alguma coisa. Uhum. Então é importante a gente estar atenta. E junto com a reposição, a gente tem atividade física, gente. A gente não pode deixar de fazer isso nunca. A É gente tem importante. desde lá da infância, que eu esqueci de falar, tem que Uhum. estimular aquela adolescente, quando chega no consultório da gente, a fazer exercício. Mesmo que ela tenha o corpo dito perfeito. Ela tem que fazer exercício. A magrinha tem que fazer exercício, porque tem que adquirir massa muscular. Eu, gostosinha, tenho que fazer exercício para que também meu excesso de gordurinha não aumente demais. Então, a atividade Entendi. física faz parte da nossa rotina. O ideal seria todo dia, mas eu sei que às vezes não dá. Minimamente 3 vezes por semana Exatamente. seria aceitável, tá? E uma alimentação sadia, que aí você pode fazer sozinha, ou então você pode procurar um bom nutricionista para que ela faça um cardápio apropriado para o seu estilo de vida. Porque tem gente que come de todo jeito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que como super errado, porque eu entro no meu consultório às 8 da manhã, saio às 3 da tarde. Então, eu preciso de que alguém me diga o que é que eu como ao meio-dia para poder não fazer falta ao Entendi. almoço. Então, a minha endocrinologista passou um nutritivo, que eu como naquele horário do almoço, para que eu consiga chegar às 3 horas e faça uma refeição. Então, tudo isso é adequado com o meu estilo de vida. Então, isso é interessante porque tanto a endocrinologista quanto a nutricionista ou um nutrólogo, eles podem fazer essa ajuda para a gente que é ginecologista. Maravilha. E nessa fase, né, de menopausa, tudo isso é importante, né? O exercício, a alimentação saudável e fazer os exames recorrentes, né, da necessidade, né, de fazer de ciência. Eu também Tem, vou, ao meu ginecologista, eu também vou de 6 em 6 meses. tem Quando eu outra vou, coisa já disso. marca por 6 meses depois. Ele até brinca comigo, eu vou te ver em fevereiro. Ele já fala assim, eu vou te ver em fevereiro, né? Eu falei, é. Então, essa, E essa outra coisa, confiança de você. Porque realmente um ano, se a gente for pensar, é muita coisa que acontece, né? Você muda de trabalho, como a doutora falou, você muda de trabalho, sua muda vida de muda, parceiro, muda de muda parceiro. de parceiro, né? Você tem tanta coisa que acontece, né? Tem muita coisa para conversar, tem Tem muita muita coisa coisa para para conversar. conversar. Então, assim, é bom. E uma coisa também que eu acho super importante falar para as pessoas, doutora, é que eu acho que essa conversa, essa qualidade de conversa com o seu médico, quando você confia na sua médica, no seu médico, é uma coisa que ajuda bastante. Eu acho que essa conexão, né, do paciente, que eu sei que você tem muito, porque eu já escutei muitas coisas boas com relação a essa comunicação, isso ajuda bastante, né, doutora? Até mesmo quando tem um diagnóstico que não se espera. Mas você tem confiança naquele profissional, no médico, você fica mais tranquila. Eu acho, né? Eu entendo Não, assim. é muito reconfortante se você se colocar. Como a gente, eu médica já fui paciente, né? Então, é muito Sim. reconfortante quando eu tive notícias que não me eram muito agradáveis, vindas de um médico que era acolhedor, porque realmente era um conforto. Além da confiança no doutor, eu tinha a sensibilidade dele. Então, foi muito bom para mim, às vezes que eu precisei. Outra coisa que é importante, que eu esqueço, mas não posso dizer, que eu Tá, digo muito para minhas clientes, tem tá bom. 3 coisas que é. Você tem que fazer exercício, comer direito e botar o juiz em ordem. Aí o juiz tem duas bandas. É o juiz mesmo, assim, o equilíbrio do Tá, psicológico, né? Que se não psicológico. estiver bem, a gente tem que acabar com essa besteira de não querer procurar os psiquiatras, procurar o psicólogo. Porque se não tá legal, gente, a gente tem que procurar ajuda para É ficar bem. Porque a é gente, uma coisa importante, maravilhosa. maravilhosa e deixa a gente super legal. E É. a outra é o cognitivo. Porque às vezes a gente trabalha muito, por exemplo, eu estudo muito as coisas de medicina, coisa e tal. Se eu não abrir minha cabeça para outros horizontes, o lado do meu cérebro que vai estimular é só aquele ali. Então, de repente, eu tenho que estudar matemática, porque eu tenho que estimular um lado do cérebro que não está muito trabalhado. Então, Uhum. essas coisas têm que acontecer. Se você trabalha com números, vá ler poesia. Então, faça coisas diferentes do seu dia a dia. Se estimule em coisas diferentes. Procure fazer atividades que lhe tirem da rotina, que lhe tirem da zona de conforto. Porque isso é bom, isso é um desafio, isso faz você se sentir ativa, como é que eu diria? Criativa. Criativa, isso mesmo que eu ia falar. Deixa você criativa. Estimula também, né?
Porque a gente Exatamente. fazer sempre, né? Tá sempre lendo os mesmos livros, por exemplo, assistir as mesmas coisas. Se a gente sai um pouquinho disso aí, essa história do cérebro eu achei super interessante, porque realmente é isso mesmo, a gente. É até uma forma da gente exercitar um pouco, né? Não ficar só naquilo que a gente faz sempre. Eu não gosto de ler só livros, eu não gosto de falar só de educação, uma coisa que eu já trabalho o dia todo. Então, sair dessa informação e adquirir outra também é muito bom, porque a gente fica, né, com a mente, vai trabalhando, você vai também estimulando a sua satisfação pessoal com relação às coisas, eu acho que é super importante. É super legal, super legal. E criar amizades, conversar. Nós mulheres precisamos muito desse away, dessa coisa de estar junta, de estar lúdica, inventando atividade, faz esporte, faz grupo de corrida, dança. É, Dança, que é muito bom. dança é muito bom, cantar. Agora, depois de velho, dei para inventar, aprender a cantar. Não leva jeito, não, mas eu tô tentando, tô tentando. Faz karaokê? Eu adoro karaokê com a família, eu Ainda adoro. não tive coragem de cantar em público. Por enquanto é só Não, eu e a mas assim, professora. karaokê com a família, assim, Pois não no público, não, né? com a Mas assim, com família a até eu família. faço. É Com meu legal filho até que também. eu canto, mas ainda não tive muita coragem. Mas uma hora eu vou, uma hora eu vou. Uma hora você vai Me, participar. tô me capacitando. Isso é muito bom. Eu acho super divertido. Assim, eu adoro dançar, adoro. Nesse ponto aí, eu acho que eu tenho muito da minha mãe, porque ela adora música, adora dançar. Então, eu acho que isso também é muito bom. Doutora, eu nem precisei correr aqui na minha pauta, porque eu acho que tudo que foi falado aqui foi informativo, foi direto, ajudou a informar as pessoas. Eu acredito que eu vi aqui algumas pessoas comentando do seu trabalho como ginecologista. Agora vamos falar do seu trabalho. Onde que você atende as pessoas? Existe algo assim, algum evento que vai acontecer, que a doutora participa, que é palestrante, alguma coisa? Vamos falar aqui para o pessoal. Não, Vamos então lá. vamos lá, vamos ver quem é a Marjorie. A Marjorie Isso, é quem é a uma. Márcia? Quem é Isso a mesmo. Marjorie? A Marjorie fez medicina na Universidade Federal do Ceará, aí fez a especialização de ginecologia e obstetrícia na maternidade escola, Assis Chateaubriand. Trabalhei muitos anos como obstetra. Logo depois do lockdown, eu resolvi parar a obstetrícia, porque achei que já estava no tempo de parar. Precisava me dedicar mais às minhas coisas pessoais e às minhas coisas da minha família, né? Eu tenho um irmão que ele é cadeirante, então ele ainda precisa de muita assistência da gente. E minha mãe também já é uma senhora, apesar de extremamente lúcida, E borda, linda, joga, né? Linda. borda, linda, joga Jovem. baralho, briga com a gente. Então, mas precisa da companhia dos filhos, né? Claro. Então, é interessante a gente deixar. E a obstetrícia, que é uma especialidade que eu amo, que eu adoro, que fui muito feliz nela, que tenho certeza que botei filhos maravilhosos no mundo. Mas toma muito tempo da gente, porque a gente tem que estar 24 horas alerta, acorda à noite, no dia seguinte, às vezes está cansado, os finais de semana, às vezes não está tão Imagina. livre. Então, Isso. eu resolvi fazer essa escolha. Então, desde que terminou o lockdown, eu estou só trabalhando na ginecologia. Particularmente, eu trabalho no meu consultório. Fico lá, como eu digo, quase o dia inteiro. Aí, 3 horas, 3 e pouco da tarde, eu paro. Aí, eu vou para minha academia, vou visitar minha Olha mãe e que meu irmão. maravilha. Às vezes, saio com as amigas, porque Que é gosto. Tem um muito grupo. bom sair com as amigas, conversar. Adoro dançar, adoro cantar. Vou para academia, que eu gosto mais da yoga do que da academia, porque eu faço yoga também. Então, eu gosto mais da yoga do que da academia, mas é necessário a academia para eu ganhar um pouco de massa muscular. Isso. Aí, ó, a yoga me dá o equilíbrio, me dá postura, me dá a calma, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter, e eu particularmente preciso muito, porque eu sou uma pessoa muito intensa, então eu preciso ter a yoga me segurando. Faço o que mais, meu Deus? Sim, gosto de sair à noite, gosto de comer fora, adoro viajar. Essa é a margem, adoro viajar, adoro. Bom, Sempre que tenho né? oportunidade. Eu também Gosto, gosto, doutora. gosto de É fazer muito viagem, bom. gosto de fazer viagens diferentes, não só a mesma. E eu digo que viajar é bom até sair daqui para Calcaia. Calcaia, gente, é uma cidade que tem bem pertinho aqui de Fortaleza. Isso. Qualquer coisa que você saia de diferente já é legal. Eu até digo assim, às vezes as pacientes, mas eu não tenho um dinheiro, não tenho dinheiro. Minha filha, faça o seguinte, pega a Mas fazer mesinha. um passeio, passar um dia na cidade de Pega a Maranguape, por mesinha, bota exemplo. na A última varanda vez que de eu fui casa. Bota a na varanda Fortaleza, eu de passei um casa. dia em Maranguape. É. Foi um passeio maravilhoso. Aí dentro de casa você pode fazer, gente. Você pega a mesinha, bota na varanda, muda a toalha, faz um layout. Pronto, você está fora da sua casa. A gente tem que ser Maravilha, criativa. A doutora. gente, a gente Muito não tem que ficar, positivo da sua parte, muito a legal. gente não tem que ficar esperando dinheiro para as coisas acontecerem, não. Ir à praia de graça, passear numa pracinha de graça. A gente tem muito lugar em Fortaleza interessante para a gente passear. E não é só aqui, eu acho que no mundo inteiro Tem tem vários tantos lugares para a gente lugares, isso passear. mesmo.
né? Eu, Alguns a gente acha seguro, outros a gente acha inseguro. Então, vamos procurar os que a gente acha mais seguro e frequentar esses que a gente acha mais seguro. Mas é importante a gente ter sempre essa busca do novo, do diferente, da companhia. Procurar não se isolar. Eu sei que algumas pessoas tendem a ser um pouco mais tímida, mais dentro da sua casinha, mas não fique todo o tempo só. Ligue para alguém, pegue o WhatsApp, converse, faça uma videochamada. Interaja, interaja. E hoje em dia, com essa história de grupo de colégio, grupo de faculdade, isso é isso, tão animado, gente. Faz, legal, muito faz bacana. encontro, conversa. Então, essa é a Marjorie. A Marjorie que está hoje aí é uma Marjorie que trabalha, gosta de trabalhar, gosta de ir para congresso, gosta de estudar, mas também ela gosta de sair, de passear, de se Vive, divertir. gosta de viver e aproveita a vida. Isso é maravilhoso. Parabéns, tá? Tô muito feliz dessa nossa conversa de hoje. Eu quero que você transmita, tá? Para o Adriano, para sua mãe, para todo mundo da sua família, tá? Eu tenho um carinho muito grande por vocês. A minha mãe sempre fala, doutora Marjorie é linda, doutora Marjorie é maravilhosa. Então, assim, ela é super sua fã. Obrigada. Diga ela que eu tô mandando um beijo. Aí eu falei para ela, vai ter a live hoje à noite. Como ela tá sozinha, é a moça que ajuda, né? Não ia poder estar com ela, então eu falei assim, não se preocupe, amanhã a senhora assiste a live. Porque ela sempre precisa de alguém para colocar no telefone para ela poder assistir, né? Então ela falou, mas eu vou perder. Eu falei, você não vai perder. Amanhã de manhã a moça vai estar aí e ela põe a live e Coloca. a senhora assiste. Porque ela falou assim, eu quero ver a Marjorie, ela é muito linda. Ela disse que Ó, você, ela, diga ela que é ela, bondade. ela diz assim, A beleza tá no olho de quem olha. Todos ela nós faz somos assim, ela belas. diz que você é muito parecida com a sua mãe quando tinha a mesma idade. Ah, obrigada. Fico Marjorie, feliz. doutora Marjorie, muito obrigada pelo nosso papo de hoje. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Quero também agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes aqui conosco. Essa live vai ficar gravada. Toda a informação foi importante, está sendo importante nesse momento. Então, se você assistiu, se você gostou e quiser compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai ficar muito feliz com essa informação, fique à vontade. Tá? Eu estou aqui na cidade de Atlanta, estou à disposição, tá, doutora Marjorie? Quando vier passear em Atlanta, Ah, a joia. gente, a gente tem que Qualquer se dia eu chego encontrar. por aí. Deixa o avião abrir a porta que eu entro. Seja bem-vinda! Já conhece Atlanta? Já Não, conhece não Atlanta? conheço. Não conheço. Atlanta é uma cidade assim encantadora. É uma cidade que tem uma cidade grande, mas ao mesmo tempo tem ainda aquela característica dos bairros que parecem cidades do interior. Eu vou muito assim para o interiorzinho da Geórgia, assim, viajo 1 hora de carro. Eu Oh, adoro assim descobrir aqueles lugares, as peculiaridades, ir nas montanhas, ir numa fazendinha, ver um rio. Não é só bom ficar na demais. cidade grande, é bom demais, né? A gente Não, aproveita. esse contato com a natureza, com a terra, com a planta, isso eu acho que revigora, rejuvenesce a gente. A gente volta para casa, assim, se sentindo bem melhor, né? Porque a natureza traz para a gente muita coisa boa. Né? Obrigada, doutora. Uma Eu boa que noite. agradeço o convite, viu? Estou aqui, estou sempre que precisar, estou por aqui. E venha visitar a gente. Beijo. Vou. Quando eu for da próxima vez, eu vou lhe fazer uma visita. Tá Oba! bom? Tchau, Beijo. moçada. Obrigada. Obrigada. Boa noite para todos vocês, pessoal.